Olá a todo mundo! Resolvi fazer esse vídeo intermediário, curto, portanto não saia daí, assista até o fim porque é muito interessante e sem prejuízo das análises semanais das principais notícias do mundo que a gente comenta aqui neste canal, para entrar no campo da psicologia social, mas que vai nos ajudar a entender melhor as reviravoltas no tabuleiro da geopolítica em torno do mundo. Você já ouviu falar de assabia? Guarde bem essa palavra. E vou procurar ser bem didático neste vídeo, porque eu tenho certeza que depois de assistir e compreender, você vai melhor entender, por exemplo, por que o povo palestino, mesmo perdendo vidas diariamente, ele continua resistindo à invasão e colonização forçada de Israel. Porque o Irã, depois da Revolução de 1979 e depois de 8 anos em guerra direta com o Iraque, não abre a guarda nem se deixa intimidar com o poderio militar dos Estados Unidos. Eu só estou dando 2 exemplos, mas há outros mais. A assabia se tornou uma arma tão poderosa que se conta, levou o general americano David Petraeus, esse que aparece aqui na foto, e que está hoje aposentado, a dizer certa vez, numa reunião com seus pares, quando ele ainda estava na ativa, que era melhor contar até 10 antes de pensar numa invasão ao Irã. Pois cada iraniano, ele dizia, homem, mulher, velho e criança, tinha uma assabia como arma. Esse general tinha estudado o assunto. Eu poderia falar também da luta de muitos países africanos, como Burkina Faso, que ainda travam lutas inspirados pela assabia para se livrar de séculos de colonialismo das antigas potências europeias. A lista é grande. E posso ainda identificar a assabia aqui no Brasil, principalmente nas periferias das grandes cidades. E a assabia toma o nome de comunidade. O conceito de assabia você pode achar facilmente consultando o Google ou Wikipédia. Depois você vai ver isso com mais calma. Mas de cara eu vou logo advertindo, não seja daquele que acredita só no poder das armas e despreza isso aqui, o cérebro. Assabia é uma palavra árabe para designar coesão de grupo, ou solidariedade social, ou consciência de grupo. A assabia é aquilo que une uma comunidade, um país, e é mais forte do que o laço sanguíneo entre as pessoas, ou seja, é mais forte do que o laço que une pai, filho, irmão, avó, tio. Nas culturas primitivas, a assabia permitiu que as tribos nômades, que ainda hoje existem perambulando pelo continente africano, por exemplo, os desertos, se reunissem em torno de uma necessidade comum de sobrevivência. A nossa origem, a minha e a sua, está fortemente ligada a isso. Muitos séculos atrás, nossos ancestrais foram nômades e nós só estamos aqui hoje por causa disso. E quando você é um nômade que vive em muitas terras, onde não existe esse conceito moderno de fronteira, você depende do grupo. O grupo passa a ser mais importante do que a sua própria vida, porque da sobrevivência do grupo depende a sobrevivência da sua linhagem. É daí que vem o autossacrifício. Eu não me importo em morrer dando a vida pela vida do meu grupo. É assim. Mas então, em plena Idade Média, numa época em que a peste estava dizimando populações inteiras, não só na Europa, mas no mundo inteiro, surge um homem chamado Ibn Khaldun, um erudito, um estudioso procurando entender como os impérios nascem e morrem. Foi ele que criou essa palavra e concluiu que a assabia é cíclica. Ou seja, a assabia é forte no início de uma civilização, declina à medida que a civilização avança e então outra assabia mais convincente surge para ajudar a estabelecer uma civilização diferente. O mérito é que ele disse isso antes de Marx, de Engels, de Weber, de Durkheim, antes mesmo de Adam Smith. Khaldun foi um dos herdeiros daquela era de ouro em que surgiram grandes pensadores muçulmanos que mais tarde iriam influenciar de maneira
marcante, o Renascimento ocidental e o século das luzes. Khaldun nasceu na China em 1332, pois seus pais, de origem na Andaluzia, na Espanha, tinham fugido da perseguição ao Islã na Península Ibérica. O Islã, naquela época, ainda estava traumatizado pelas invasões do Império Mongol, que chegou a destruir quase por completo Bagdá, que era o centro de ciências e filosofia muçulmanas. Khaldun foi um pensador revolucionário que mudou o jeito de examinar a história. Ele via a história como algo a ser estudado e não simplesmente contado. Ele foi certamente o primeiro verdadeiro historiador que o mundo conheceu, nos dando uma visão confiável da história da civilização pelo ponto de vista não ocidental. Assim como Aristóteles, Khaldun dizia que o homem é político por natureza, e sendo um ser político, viver em grupo é inevitável. A história humana, segundo ele, seguia um ritmo, como eu já disse, cíclico, com sociedades obedecendo a sistemas de hierarquia, chefe, guerreiros, rei, clero, povo, você conhece. A sabia se torna, dessa forma, a base para que o chefe da tribo, ou rei, pudessem garantir a estabilidade e a justiça. Agora veja só, quando eu li sobre isso, quando eu estava estudando esse assunto, eu não pude deixar de me lembrar do filme Lawrence da Arábia. É uma superprodução, acho que dos anos de 1960, está disponível aí nas plataformas. É um belo filme. A história se passa no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Britânico redesenhou o mapa da região já pensando em petróleo, já com os olhos de ambição. Nesta cena que eu vou lhe mostrar, a gente vê o chefe de uma tribo nômade, interpretado por Anthony Quinn, sendo aliciado por oficiais ingleses, entre eles o próprio Lawrence, para se unir e criar uma identidade árabe na região. A cena é emblemática, justamente na hora em que o chefe começa a colocar em dúvida as intenções dos ingleses e pergunta: árabes? Que povo é esse? Você vai entender. Assista com legendas, depois a gente comenta novamente. This thing for Faisal? No. For the English, then? For the Arabs. The Arabs. The Hawitat, Ajili, Rala, Beni Sakhr, these I know. I have even heard of the Harith. But the Arabs? What tribe is that? They're a tribe of slaves. They serve the Turks. Well, they are nothing to me. My tribe is the Hawitat, Work only for profit. who work at Audo's pleasure. And Auda's pleasure is to serve the Turks. Serve. I serve? It is the servant who takes money. I am Auda Abutai. Does Auda serve? Does Auda Abutai serve? I carry 23 great wounds, all got in battle. 75 men have I killed with my own hands in battle. I scatter, I burn my enemies' tents. I take away their flocks and herds. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor. Because I am a river to my people. Is that service? Isto aí que você assistiu é a Sabia em estado puro. O chefe que se põe em sacrifício, que se recebeu 23 ferimentos, matou 75 pessoas em nome da sobrevivência da tribo e é ovacionado pelos seus seguidores, que também estão dispostos a dar a vida por ele. É justamente essa força, essa arma poderosa de coesão que o Lawrence da Arábia está atrás. Ele estava atrás para ir à guerra, para poder fortalecer a Inglaterra na guerra contra os turcos otomanos. Nos estágios iniciais da formação de uma nação, ainda seguindo os ensinamentos de Khaldun,
A assabia funcionam como uma cola forte que mantém a tribo unida, baseada, como já disse, no autossacrifício em prol da tribo. Mas, segundo Khaldun, havia um problema subjacente a tudo isso. É que na medida em que a nação é criada, a situação com o tempo começa a mudar. Quando o líder da tribo original estabelece um poder real, vira o todo-poderoso, as ameaças deixam de ser exclusivamente externas, de sobrevivência. Agora, essas ameaças são também internas, quando o Estado começa a ser disputado por interesses que não correspondem exatamente aos interesses do povo. Daí o líder passa a ser desafiado internamente. E então, para se manter no poder, ele é forçado a agir contra alguns dos seus próprios parentes. O chefe passa a depender de mercenários e tudo mais, forma exército, e tudo se torna corrosivo para a assabia. Outro fator corrosivo é o aumento do luxo. O líder e aqueles em seu redor vivem vidas cada vez mais luxuosas, corruptas, vamos dizer assim. Vivem obcecados por riqueza e necessitando aumentar os impostos para manter aquele estilo de vida. Em vez de impor justiça, impõe injustiça. E se torna um fardo pesado para o Estado, o que leva, inevitavelmente, à sua queda. E aí completa o ciclo. Usando o conceito de assabia, Khaldun acreditava que esse ciclo normalmente dura de 3 a 4 gerações, 75 a 100 anos, mais ou menos. Você até pode argumentar que o Império Romano, o Império Persa, eles duraram muito mais do que isso. E é verdade, mas deixe-me explicar. O Império Romano, enquanto civilização que moldou a civilização ocidental, ele viveu ao longo do seu tempo de dominação várias reviravoltas. Foi da república à ditadura, da ditadura ao império, até declinar definitivamente, totalmente corroído por dentro, dando origem à Idade Média. O mesmo se diga com relação, por exemplo, ao Império Persa, que foi de Ciro o Grande até Dario III, humilhado e derrotado por Alexandre, outro grande. Em seus escritos, Khaldun não nos deixou uma receita para evitar que o declínio, quando inevitável, seja mais lento. O que não é o caso nos dias de hoje, quando a gente observa o declínio dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, o mais poderoso e mortal Estado desde o Império Romano. No entanto, veja só, fadado a ser o mais breve, exatamente na conta que Khaldun fez. Uns 100 anos, no máximo, contando ali a partir da sua ascensão durante a Segunda Guerra Mundial em substituição ao Império Britânico. As razões desse declínio têm sido exatamente o que estamos tratando nos vídeos mais recentes aqui neste canal. Desde as guerras inúteis e perdidas travadas pelos Estados Unidos na Coreia, no Vietnã, Iraque, Afeganistão, violações a tratados e compromissos com direitos humanos e meio ambiente, prática de terrorismo de Estado na forma de assassinatos e intervenções em nações soberanas, as recentes tarifas e sanções como armas de intimidação e por aí vai. Tudo isso vai se acumulando. Khaldun, de certa forma, nos deixa por conta própria, mas seus estudos continuam importantes para a gente entender muitas das turbulências civilizacionais que estamos assistindo, como, por exemplo, a ascensão da China após séculos de humilhação pelo Ocidente, a própria Revolução Iraniana, que pode reconfigurar mais uma vez o mapa do Oriente Médio, além de outros exemplos que você mesmo pode ir lembrando com suas observações. Agora, para onde vamos a partir daqui? Isso depende de nós. Se você gostou desse programa, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Olha, e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor, because I am a river to my people. Is that
service.